Antes da nossa colonização, a capitania do Espírito Santo era uma das mais produtivas. Mas quando descobriram o ouro em Minas Gerais, tudo mudou. Por mais de um século, o Espírito Santo ele foi barreira natural para impedir o contrabando de ouro de Minas Gerais. No final do período da colônia, nós tínhamos poucas vilas aqui. Ao norte de Vitória, Conceição da Barra, São Mateus, depois Linhares, Santa Cruz, Nova Almeida, Serra, Vitória, Vila Velha, Viana, Guarapari, Benevente, que depois chamou Sanchieta, né? E Itapemirim. Esse era o Espírito Santo, arranhando o litoral. Tipo caranguejo, só fica arranhando as areias da praia. A gente estava aqui cheio de terras vazias e Minas Gerais bombando. Mas acontece que a riqueza em Minas Gerais ela vai entrar em decadência, o ouro vai começar a acabar. No finalzinho de 1700 e início de 1800, quando O Espírito Santo vai ter uma série de excelentes governantes, por incrível que pareça. Pois é, a coisa estava tão feia pro nosso lado que em 1797 o regente Dom João escolheu a dedo um cara super qualificado para ser nosso governador, para ver se assim, nas palavras dele, reanimava a quase extinta capitania do Espírito Santo. Antônio Pires da Silva Pontes. Então, quando ele assumiu como governador, de prima ele já tratou de regular a fronteira com Minas. Mas não foi só isso que ele fez, não. Ele tentou montar em Vitória um jardim botânico. Pouca gente sabe disso. Na Ilha do Príncipe, onde hoje é uma baita de uma rodoviária, né? Além disso, o cara foi o primeiro a tentar abrir o Rio Doce para navegação. Tudo isso em menos de 5 anos de governo. E em 1812, veio outro governador maneiro para administrar a gente, Que é o Francisco Alberto Rubim. Só que o Rubim teve uma outra visão do Espírito Santo. Seu governo foi muito focado na abertura do interior. O que sobrou para o Espírito Santo desse período colonial? Mata. E as terras. Em direção ao Espírito Santo havia muita terra de qualidade. Então ele manda construir uma estrada real. Vamos construir uma estrada ligando aqui Vitória a Ouro Preto, que estão na mesma latitude. É chamada Estrada do Rubim, depois Estrada de São Pedro Alcântara. Né? Homenagem ao imperador Pedro de Alcântara. E essa estrada servia para quê? Era estritamente para comércio, tropeiros e para moradores e para o povoamento da região. Povoamento da região porque nosso estado ainda estava bem vazio. Ainda não havia assim, um grande projeto de ocupação do interior, né? No começo do governo do Francisco Rubim, foram trazidos vários colonos de Açores. é uma tentativa de trazer portugueses para colonizar a região. Ué, mas a gente já não era colonizado por portugueses? A preocupação do governo central brasileiro era de unir o país e colonizar o território, ocupar o território. Já pensou se eles não tivessem feito isso? Hoje, a gente seria, ao invés de um país, vários países, que nem os nossos irmãos da América do Sul. Quando as invasões napoleônicas obrigam Dom João VI a vir para o Brasil, em 1808... Ele toma uma série de iniciativas para incrementar a colonização aqui no Espírito Santo, porque eles consideravam que o Espírito Santo era uma terra de ninguém, era um local que ia acabar. Então, esses açorianos, eles vêm junto com a corte. Não necessariamente eles faziam parte da corte, mas já é uma mudança na ideia que eles tinham de Brasil. Então, eles trazem pessoas para realmente morar aqui e não para vir enriquecer e voltar. Esses portugueses dos Açores que chegaram aqui em 1812 foram os nossos primeiros imigrantes. E minha bisavó Almerinda é descendente direta deles. Mas eu termino de contar essa história no próximo bloco. Migração é o ato de passar de um lugar para o outro. E imigrante é a pessoa que vem morar numa terra que não é a sua. Alguns dos meus bisavôs e bisavós vieram de diferentes partes do mundo, inclusive a minha bisa Almerinda, descendente direta do primeiro grupo de imigrantes do Espírito Santo. Começa a colonização do Espírito Santo, começam com portugueses, que eram os antigos donos da terra. Mas são portugueses ilhéus, isso é, vêm das Ilhas Atlânticas, Açores, Madeira, e vêm levas organizadas para cá, e primeiro vem... 30 casais
Depois vieram um pouco mais, mas de início foram isso, 30 casais. Foram os açorianos que se instalaram em Viana. Diz-me lá se tu gostaste da viagem aos Açores. Diz-me lá se tu gostaste da viagem aos Açores. Na época chamada de Santo Agostinho, né, Exatamente há 200 anos atrás, foi criado o primeiro núcleo habitacional fora da Grande Vitória, né? Núcleo habitacional, que era chamado Colônia Agrícola de Santo Agostinho. Era ali que ficava o porto que supria toda a região. ali eles foram assentados e receberam apoio do governo. Apoio? Qual apoio? Eles receberam ajuda, né? Primeiro eles receberam o bem mais precioso da época, que era terra. Eles não tinham terra lá nas ilhas dos Açores. A pessoa já tem esse incentivo de, ó, você vai chegar lá, tem as suas sesmarias, o seu terreno que você vai cultivar. E vão receber, para ocupar essa terra e explorar essa terra, não só sementes, né? Como também os instrumentos de trabalho, né? Além de ter um núcleo onde podia todo mundo se reunir e fazer a tipo da cidade mesmo, né? Tem igreja, que é a igreja da época, igreja de Nossa Senhora da Conceição. Pois é, as heranças desse povo que veio como imigrante e antes disso, que nos colonizou, estão super presentes na nossa cultura. Nós temos a herança portuguesa estampada em nós, né? Não é um branco brasileiro, não é um tipo nórdico, é um tipo mais bronzeado. Em Portugal também, porque Portugal tem uma influência moura muito grande, né? E a questão da religião, muitas também das crenças, né? Das lendas, das histórias, do baticum. Você tem a Festa do Divino, que é celebrada há 200 anos, e ela é celebrada da mesma maneira até os dias de hoje. A própria língua, que é uma questão indiscutível, ainda é a presença dos portugueses no Brasil. Se a senhora tem algum parente no Brasil? O meu cunhado e a minha irmã, minhas sobrinhas, um Natal muito feliz e um ano muito feliz. Luísa, beijinhos para a mãe e para todos. Beijinhos. Você vai em qualquer lugar desse país, no interior da Amazônia, ou então lá no Rio Grande do Sul, e você consegue se comunicar tranquilamente, sem maior problema. E essa riqueza nossa, linguística, é devida ao português. O Brasil ainda é colônia portuguesa? Eu acho que devia de ser, porque a língua deles e eles pertencem a nós. Então eu pertenço à senhora. Eu vi assim mesmo. A senhora quer que eu faça o almoço, alguma coisa? Além disso, você tem comidas típicas. Eu já trouxe a massa pronta, não é? Já cortada em pequenas porções para distribuir pelas forminhas. Agora só vou dar um cortezinho e vamos lá. Sempre o alho, levamos por cima, um sabor inigualável e vamos regar com azeite. É necessário ter uma mão ágil para não danificar a folhagem, que já é muito sensível. Portanto, ela tem que ter assim uma manipulação bem rápida. E agora vai ao forno, cerca de 35 minutos. Para assar, a norma é que assa em 8 minutos, numa temperatura alta, próxima dos 300 graus. Está pronto o nosso bacalhau à tasca-bolsa. Então aqui estão os nossos famosos pastéis de Belém. Melhor que tem, não tem. Fiquei com fome. E fiquei também com vontade de conhecer as heranças que a gente tem dos outros povos que vieram pra cá como imigrantes e deixaram aqui sua marca. Por isso, a gente se encontra no sábado que vem, no próximo Raízes. Até lá!